Eu tive que perguntar para o seu pastor se estava ok eu falar sobre retirante, porque tem um certo senso, especialmente no dia de hoje, que é onde tem toda uma sensibilidade política, né? Que alguém poderia achar ruim. Como é que chega um paulista aqui e vem falar de história nordestina? Não tem o direito. Como é que fala? Tem um nome para isso, não é? Não tem lugar de fala. Me perdoem, mas eu tenho sim lugar de fala, porque nós somos igreja. Mas eu queria que os pequenininhos tivessem um ímpeto ali que os empurrasse para entender que as coisas da palavra de Deus são bem próximas de experiências comuns nossas. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Eu vou falar hoje sobre qual a vontade de Deus para a nossa vida no exílio. Primeiro eu tenho que convencer você que nós estamos no exílio, que você não está aqui. Eu mencionei para os pequenininhos um trechinho do Só Deixo Meu Cariri no Último Pau de Arara, e com certeza alguns de vocês, os mais velhos e saudosistas, reconheceram ali, né? Pois então vai outra aqui. Eu não sou daqui, o marinheiro só. Lembra dessa? Poxa, você deve lembrar. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Pois nós não somos daqui. E nós temos vivido, às vezes, como se essa fosse a nossa casa, como se pertencêssemos aqui, e como se o céu fosse um auxílio distante, que nos traz conforto e consolo na vida real de hoje. A gente até fala isso. Eu quero pregações na igreja que me ajudem na vida real. Como se a vida real fosse a vida lá fora. E a vida lá fora vai durar tão pouco. Tão pouco. Mas, de certa forma, eu quero falar de um momento específico que a igreja tem vivido e que eu tenho percebido não só na nossa nação, mas viajando ao redor do mundo inteiro no trabalho com a igreja reformada global. Nós estamos às vésperas de tempos difíceis e de tempos puxados. A Bíblia fala de períodos onde as pessoas serão amantes de si mesmas, aversas às virtudes, engajadas numa inversão de valores, egoístas. A Bíblia fala de tempos nos quais haverá apostasia no nosso meio. A Bíblia fala de tempos nos quais as pessoas seguirão correndo atrás de falsos profetas. A Bíblia fala de tempos onde o amor vai se esfriar grandemente. E se você não está percebendo um pouco do que está acontecendo ao redor, precisa perceber, porque Deus nos chamou para não estarmos aclimatizados a esse mundo que mudou tanto. E uma das estratégias que é usada para que a igreja aos poucos seja dessensibilizada é que uma geração esquece e a outra geração já nem experimenta. Então, em poucas gerações, você consegue não só esquecer do Senhor, ou pelo menos do que significava adorar ao Senhor completamente com nossas vidas, mas em 2 ou 3 gerações, você tem uma geração que nem se lembra que um dia conheceu a Deus ou conheceu uma realidade diferente. E nós estamos às vésperas no Brasil de ver surgir uma nova geração que nem tem memória de um tempo no qual as coisas já não eram como estão se tornando. E aí é muito difícil voltar atrás. De certa forma eu sinto que eu tenho que pedir desculpa, porque eu tenho um fascínio em ver como, mesmo na cultura popular, mesmo de homens não crentes, muitas vezes eles tocam em aspectos e perspectivas que nos ajudam a entender até o que Deus faz. Um dos poemas que sempre tocou meu coração e que é ligado ao que eu falei com as crianças, e de novo, se não estivesse falando com irmãos e irmãs em Cristo, eu pediria a sua vênia pela apropriação cultural aqui. Mas Judas Isgorogota, e eu não sei quantos de vocês o conheceram, tem um poema que diz: vocês não queiram mal os que vêm de longe, os que vêm sem rumo certo, como eu vim.
As tempestades é que nos atiram para as praias sem fim, os que vêm de longe, os que vêm famintos, os que vêm rasgados de dar compaixão, os olhos parados, os pés doloridos, pisando saudades calcadas no chão. Vocês nunca souberam o que é tempestade na vida de um homem, e nem saberão. É a seca na mata, é o mato rangendo, é a terra tostando, virando os arcão, é a gente morrendo na estrada vermelha, vendo trapos humanos lutando com o pó. E as levas se arrastam penosas na estrada, enchendo as estradas de angústia e de dó. É a gente sentindo tonturas na alma, piedade divina dos céus implorar, e ver que somente uma gota nos brota dos olhos cansados de tanto chorar. É o gado morrendo de fome e de sede, morrendo e mugindo num doido clamor, e a gente morrendo de sede e sonhando. A gente tem mesmo de ser sonhador, sonhando com água, que ao menos o gado liberte da angústia, da sede e da dor. E os trapos humanos se arrastam, rezando, caindo, chorando, sofrendo e clamando por nosso Senhor. Ele continua, e é um pouco longo, não vou citar inteiro, mas ele chega no final, depois de descrever a prece, pedindo por misericórdia de Deus, e ele diz: vocês não queiram mal os que vêm de longe, rasgados, famintos de dar compaixão, os olhos na terra, os pés doloridos, pisando saudades no chão. Vocês não sabem o que é tempestade na vida de um homem, e nem saberão. E desde menino, quando eu li esse poema, eu ficava emocionado de pensar que, de fato, certos sofrimentos não são facilmente comunicáveis. E aqueles que não são só individuais, eu tive uma dor pessoal na minha vida, no egoísmo, esses sempre pesam mais. Quando a gente acostuma a ver um sofrimento todo ao nosso redor, tem outra dimensão o sofrimento, tem outro nível que pega mais, que dói mais. Em Jeremias 29... Deus declara qual é a vontade dele para a vida no exílio, porque ele está preparando o seu povo para não perder a fé durante os tempos de exílio. Ele está preparando o povo de Israel para que eles se tornem retirantes, mas ele quer que eles sejam retirantes que não percam a sua fé, porque o seu exílio tem razão de ser. E a Bíblia nos prepara em todo o Novo Testamento e também no Antigo Testamento para os tempos em que nós enfrentaremos não manso lago azul, mas tempestades na vida, não só como pessoas, mas como igreja, que é o foco da ação divina. Deus trabalha nas pessoas porque está criando para si um povo, uma igreja que é um testemunho, pedras vivas que constroem um santuário de habitação, onde a manifestação da glória de Deus é plena, onde o corpo de Jesus Cristo manifesta aquilo que é a beleza do cabeça. O texto em Jeremias, deixa eu ler com vocês, diz assim, versículo 4 do capítulo 29, vou ler só do 4 ao 11, ainda que me refira ao resto do texto também. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Prestem bem atenção aqui, nossa leitura da palavra muitas vezes, por falta de atenção, a gente não pega alguns detalhes que são muito importantes. Ele diz assim, assim diz o Senhor, para os exilados, deixa eu pedir que vocês sejam crentes de Bereia, tá? Ele diz assim, assim diz o Senhor para os exilados que Nabucodonosor levou para a Babilônia. É isso que está dizendo? Assim diz o Senhor para os exilados que por má sorte foram dominados pelo império dos babilônicos. É isso que está dizendo aí? Assim diz o Senhor para o povo que foi levado por um homem mau. Não, assim diz o Senhor aos exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos,
e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. De novo, assim como eu pedi para vocês prestarem dupla atenção, Deus traz para si a origem do ato de exílio dos judeus. Agora ele fala que há falsos profetas falando no nome dele, e que o povo dele deve reconhecê-los como falsos profetas e não ouvir. Esse é um gancho importante para vocês manterem em mente. Aí ele continua e diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Note que ele diz: vocês vão para o exílio e vai ter prazo limitado. Vai ter um tempo longo. Dá para casar filhos e filhos dos filhos. Dá para comprar propriedades, fazer lucro, fazer comércio. Mas depois que passarem 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. E aí tem um versículo aqui que eu vou ler para vocês agora, mas peço que mantenham em mente, esperem que ele volte de uma forma apoteótica no final. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu confesso que na mera leitura disso daqui, já houve da minha parte incômodo no começo, quando me debrucei sobre a passagem e comecei a destrinchá-la no texto original, em perceber que Deus insiste em trazer para a primeira pessoa a autoria do desterro, e ao fazer a promessa, ele promete o desejo do coração daqueles que são o objeto da ação dele, o desejo do seu coração. Vamos destrinchar isso juntos um pouco mais? Eu não sei se você já experimentou isso, e talvez eu precise te convencer disso, mas estamos vivendo tempos estranhos. Há um certo poeta que gosta de botar sua poesia em música, que talvez há 3 décadas atrás, afirmou: eu me sinto menos estrangeiro no lugar do que no momento. Pensa que forma bacana de colocar em poesia esse sentimento de alienação. E eu que me sinto menos estrangeiro no lugar do que no momento. Ou seja, eu me sinto mais estrangeiro no tempo em que estou vivendo do que em qualquer lugar que eu venha estar. É um sentimento de não pertencer a esse tempo. E eu tenho certeza que você, em momentos nos quais contempla as coisas de Deus, já experimentou esse sentimento de em que tempo é que eu estou vivendo. Tenho certeza que pais já sentiram esse medo, talvez a gente esteja tão acostumado com tanta coisa, mas de repente surge aquela mudança cultural radical que aconteceu e que coloca seu filho ou sua filha em risco. E aí vem a ideia: em que tempo eu estou vivendo? Como é que as coisas chegaram até aqui? Me faz lembrar um filme de comédia de algumas décadas, talvez 10, 15 anos atrás, onde aquele ator Bruce Willis faz o papel de um quarentão velho chato, e ele mesmo tem a versão dele com 13 anos de idade, que viaja no tempo e aparece para morar com ele velho. Então você tem o ele de 13 anos de idade e o ele quarentão. E ele tem as brigas deles, tudo é uma comédia. E chega um momento que o ele de 13 anos de idade está emburrecido, triste assim, aborrecido, triste assim, e ele vira e fala: como é que eu, um garoto tão bacaninha, de 13 anos de idade, esperto, bonitinho, charmoso, virei esse
velho, gordo, careca, chato que odeia a vida, ranzinza. Como que eu virei aquilo? Eu confesso que às vezes eu olho para o mundo ao meu redor e eu falo, como que nós chegamos aqui? Como é que as coisas estão do jeito que estão? Mas aí eu sou lembrado que Deus conduz a história. E todos os assuntos, é Deus que levanta reis e derruba reis. É Deus que constrói civilizações e derruba civilizações. É Deus que claramente, em lugares como, por exemplo, no livro do profeta Daniel, descreve a sucessão de impérios e reinos chegando até o nosso tempo. E falando como Deus levanta e derruba civilizações e culturas. E aí eu sou lembrado que por muito tempo, eu e todos vocês nos beneficiamos como herdeiros de uma civilização ocidental que foi influenciada pelo cristianismo. Ela não era cristã, não totalmente, mas foi influenciada pelo cristianismo. Lá no livro do profeta Daniel, isso é descrito dizendo que o período final do resultado do Império Romano, aquele em cima do qual a civilização ocidental foi criada, né? Até o nosso sistema jurídico brasileiro é lei romana, que o final dele era uma mistura de barro com ferro. O barro que sempre era usado para simbolizar aquilo que era do povo de Deus, criado por Deus e não por mãos humanas, e o ferro misturado. E agora a gente vê novos tempos, onde há uma inversão moral profunda na nossa sociedade. E não é só aqui no Brasil, não tem nada a ver com política. As inversões políticas e jurídicas que estamos vendo acontecer no Brasil são resultado, não causa, do mesmo que está acontecendo ao redor do mundo, onde a mentira é chamada de verdade, a verdade é chamada de mentira. Onde as pessoas são amantes de si mesmos. Mas será que não é Deus que quer que nós experimentemos a vida no exílio? Porque se é Deus que nos traz até aqui, e eu vou demonstrar que é Ele, então certamente Ele tem as instruções de como é que Ele quer que nós nos portemos durante esse período da nossa peregrinação. Agora lembra, essa peregrinação já é parte da nossa identidade como cristãos. De qualquer maneira, nós somos peregrinos e forasteiros. E a gente esquece isso muito facilmente. Mas em alguns momentos somos peregrinos e forasteiros num mundo que nos é secretamente hostil, mas que na superfície parece ter uma política de boa vizinhança com nós. Há outros momentos nos quais Deus nos chama para viver como peregrinos e forasteiros, no exílio mesmo, sob o domínio de poderes e povos que não têm compromisso com o nosso Deus. No Salmo 137, você lê um relato até emocionante da sensação do povo judeu durante o tempo do exílio. Quando estávamos às margens dos rios da Babilônia, os nossos feitores pediam que cantássemos cânticos alegres de Sião. Mas como é que cantaríamos em terra estranha? Como é que vamos tocar as nossas harpas enquanto no cativeiro? Mais específico, olha como é forte aqui. Entoai-nos, isso era o que nos pediam os nossos algozes, eles nos pediam canções, aqueles que nos mantinham cativos nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Olha aqui o que eles diziam. Está lá no Salmo 137. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Que bonito, né? Que saudade, que canção do desterro. Só que em Jeremias, Deus está dando instruções para o povo
de como viver durante o tempo do exílio. Não são instruções de como lidar com o seu coração somente no tempo do exílio, são instruções práticas que tangem o coração, mas são instruções objetivas. E ao fazer isso, ele faz em contraste com dois tipos de falsos profetas que estavam alegando falar no nome dele e tentando modificar a forma como os judeus se relacionariam com aquela cultura ao seu redor. E está aí, revelei meu objetivo hoje. Eu quero mostrar para vocês o que Deus diz de como deve ser o nosso modo de vida em tempos de exílio, quando a igreja está num cativeiro babilônico cultural, e ao mesmo tempo, quais são os tipos de falsos profetas que nós precisamos estar atentos e evitar, porque não foi Deus que os enviou. Deixa o texto aberto. Deixa eu resumir o que falei até agora, dizendo que a Igreja Global de Cristo precisa estar preparada para tempos difíceis e preparada para viver como se estivéssemos no exílio, mesmo que achemos que estamos nas nossas próprias terras e nas nossas próprias casas. O Espírito Santo nos ensina, por intermédio do profeta Jeremias, que a vontade de Deus para os tempos de exílio, eu estou fazendo uma coisa diferente hoje, eu estou fazendo uma inversão e eu raramente faço isso ao pregar. Eu vou apresentar as cartas primeiro, eu não vou segurar minhas cartas e fazer o jogo e no final só mostrar. Eu vou dar de começo já para vocês onde é que eu quero chegar no final e depois vou pedir que vocês me acompanhem para eu mostrar que é isso mesmo. O Espírito Santo nos ensina que a vontade de Deus para nós nesse tempo de exílio é que nós vivamos, em primeiro lugar, conscientes de quem é que nos colocou aonde estamos. Só chegamos aqui porque Deus é que determinou. Não é só que Ele permitiu, não. É o plano maravilhoso dele que isso ocorra. É o plano maravilhoso dele que a igreja seja perseguida. É o plano maravilhoso dele que nós sejamos minoria em vários sentidos. Isso é bom, porque é o plano maravilhoso de Deus. E o Espírito nos ensina isso com clareza. A segunda coisa é que Deus nos convoca para estarmos ao mesmo tempo engajados com o mundo no qual estamos exilados, engajados, mas ao mesmo tempo não pertencendo a Ele. E é uma situação sui generis. Eu preciso estar engajado sem ser do mundo, é estar no mundo sem ser do mundo. Porque obviamente as tendências são: fuja do mundo, foge para as cavernas, vai viver nos monastérios, sai do mundo para se separar dele, ou então mistura com ele, vira igual a ele, porque não faz diferença, eu vou ter que viver aqui. E ele nos chama para andar no fio da navalha, de estarmos engajados com esse mundo, até o tempo que ele determinou para nós. Mas ele nos ensina que a cada momento e cada segundo deve haver em nós um profundo anseio pelo cumprimento da promessa dele de que isso teria fim. Hoje eu falava com uma irmãzinha querida que eu amo muito e ela falou: às vezes é difícil certas situações porque a gente olha e teme enfrentá-las. E eu sugeri para ela, para mim pessoalmente, o que me ajuda a enfrentar não só situações ruins, mas a antecipação da possibilidade de situações ruins, é lembrar que todas elas são transitórias, todas elas chegam ao fim. Qualquer provação que eu passar na minha vida tem prazo de validade, tem duração limitada, mas as bênçãos do Senhor são para sempre, são eternas, permanentes. E é isso, aqui ele está ensinando o povo dele no exílio, por intermédio de Jeremias, que eles precisam estar com os pés bem calcados onde ele colocou, mas a cabeça fixada na obra que Deus está fazendo, e o coração empenhado no fato de que Deus prometeu que no momento dele virão grandes bênçãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Não é só que Deus ali faz questão de dizer para o povo judeu que a autoria do deporto foi dele. Isso é um lembrete mais amplo para nós de que não há circunstância nenhuma na minha vida que eu possa atribuir a chance,
que eu possa dizer que ela é acidental ou causada por outro. Não cai um fio só da sua cabeça sem que Deus planeje isso. Não há circunstâncias surpresas na sua vida, não para Deus. Ah, mas Deus não age por intermédio de outros atores? Sim, foi Nabucodonosor com seu exército que foi lá, esmagou o povo de Israel e levou cativo. Mas Deus puxa para si a autoria final. Eu deportei. E na sua vida não há nenhum momento que você possa dizer: aqui Deus perdeu o controle e foi o diabo que fez isso acontecer, ou foi fulano que fez essa maldade para mim, ou fui eu que fiz más escolhas e agora estou me dando mal. Porque qualquer autoria humana ou da terra é uma autoria imediata, somente. Aparente num certo sentido. Porque por trás está a ação de Deus. Não há nem mesmo nenhum ato da sua vida que você possa dizer: eu sou a causa final desse ato. Parte de crermos na soberania de Deus como cremos, é crer que da perspectiva dele todas as coisas cooperam para o bem daqueles a quem ele chamou. Deus tem a capacidade de tomar o meu pecado e torná-lo em amadurecimento para que eu me pareça mais com Cristo. Não é autorização. Seria infantil dizer: então eu posso pecar sem problema. Não. Porque eu quero parecer com Cristo. Porque eu não gosto das surras de disciplina que preciso levar. O que me leva a uma outra coisa. Quando a gente fala do exílio, por que é que Deus levou Israel para o exílio babilônico? Israel não teve culpa nisso. Foi porque Israel abandonou a aliança. Foi porque Israel correu atrás de Baals. Foi porque Israel não cumpriu a aliança do Senhor. Era disciplina pura. Mas no meio de uma situação onde Deus não só está disciplinando, mas diz: fui eu que te desterrei, Ele faz promessas boas. Então na minha vida e na sua, não faz diferença. Se é por disciplina divina, se é para efeito didático, ou se é para te fortalecer, porque toda vez que a gente pensa em disciplina, a gente só pensa na disciplina palmada. Fez coisa errada, tem que ser disciplinado para não fazer mais. Mas existe um outro tipo de disciplina. Eu olho aqui, eu não consigo ver muito longe, meus olhos são meio fracos. Mas eu olho na frente, tem uns moços meio fortes aí que devem malhar. Você deve pegar ferro, né? Do que a gente chama aquilo que o atleta faz quando ele resolve que ele vai fazer primeiro 4 sets de 15, mas depois ele resolve que ele vai fazer um drop e ir até o fim e pesar mais. A gente chama isso de disciplina, não é? Tem o aspecto da disciplina que é a punição pelo erro, tem o aspecto da disciplina que o atleta tem, que é esforçar-se, mesmo com dor, mesmo difícil, para aprimorar suas habilidades, sua força, seus músculos. Mas quer seja a disciplina de Deus em nossas vidas, nos punindo pelo erro e nos corrigindo, ou simplesmente nos exercitando para que nós cresçamos em força à imagem de Cristo. Ou mesmo provando que as promessas dele são verdadeiras e que se sairmos do caminho, nós seremos punidos e disciplinados. Ou porque ele quer nos usar para testemunho diante dos outros. O que eu, honestamente, do ponto de vista global, creio que o que a igreja está passando hoje em termos do exílio vindouro tem aspectos de todas essas coisas, disciplina, fortalecimento e tal, mas é primariamente para dar testemunho ao mundo, para deixar o mundo sem escusa quando Jesus Cristo voltar em glória para julgar o mundo. Então a igreja precisa acordar e entender que se Deus vai nos usar ali como testemunho para os outros, é bom que a gente esteja no topo do nosso jogo. Repetindo, quer por disciplina, por provação,
ou para nosso fortalecimento. Nenhuma circunstância em nossa vida individual e coletiva é acidental. Não tem acidente. Nos versículos 6 e 7, ele dá as ordens muito específicas. E elas, às vezes, são tão óbvias, deveriam ser tão claras para nós, às vezes nós não percebemos. Ele disse para o povo judeu, lá no Antigo Testamento: multiplicai-vos e não diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos encerrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Mesmo cativos de uma cultura hostil, nós somos chamados para buscar a paz do lugar onde Deus nos deixou, nos levou, e nós somos chamados para um engajamento que inclui comércio, interação, expansão e não redução da vida. Não é para a gente fugir, virar refugiado. É para a gente estar presente nesse mundo. Quando ele fala para os judeus, ele fala: casa os filhos, dá as filhas em casamento, compra propriedade, vende propriedade, investe. E ele fala específico: expandi-vos e não encolheis. Quando o mundo começar a perseguir a igreja, eu vou te contar, o nosso ato de protesto e o nosso heroísmo é que nós vamos dobrar a aposta, e ao invés de encolher, nós vamos ir mais fundo, nós vamos expandir. Nós vamos mostrar a força de pessoas que sob pressão não se encolhem, mas sabem que estão cumprindo o que Deus determinou e, portanto, se enchem de coragem dobrada. Esse é um momento para crentes heróis, para homens comprometidos com atos de fé que sejam heróicos, para mulheres que tenham plena compreensão do que elas são em Cristo, que anseiem por homens de verdade e sejam mulheres de verdade. Mas é interessante que ele está lidando aqui com... Ele fala sobre os falsos profetas. Que falsos profetas eram esses que Israel estava lidando? O que esses falsos profetas diziam? Tinha dois tipos de falsos profetas que estavam pregando ali. Ele diz específico antes do texto que eu li. Tá? Haviam falsos profetas que propunham alienação. Vocês são povo de Deus, se isso é disciplina de Deus, tem que sofrer calado, mas vai, se esconde, se afasta e se aliena desse mundo. E aí me permitam ser um pouco direto, porque senão eu vou esticar demais se eu for tentar te convencer. Eu acho que eu não preciso te convencer, é óbvio. Tem gente hoje pregando e dizendo que a igreja tem que se separar desse mundo. Mas depende do que eles querem dizer. Separar meu coração dos valores desse mundo? Definitivamente sim. Eu não pertenço a esse mundo, eu sou um exilado. Mas não é para eu deixar de estar engajado com esse mundo, não é para eu me isolar e me esconder. Esse é o momento para eu estar engajado e envolvido, produtivo. É falso profeta que diz: não tem nada que você possa fazer com esse mundo, é melhor você se esconder atrás dos vitrais de uma igreja, virar uma comunidade fechada. E pelo contrário, essa é a hora para a gente expandir, essa é a hora para crescer, para pregar o evangelho, para resgatar os eleitos de Cristo que estão espalhados por aí, ainda nem sabem disso, estão vivendo como órfãos e não são. Então há os falsos profetas que simplesmente propõem uma alienação, uma separação absoluta. Mas do outro lado estão os falsos profetas que dizem, simplesmente você pode se misturar, você pode ser assimilado por essa cultura, está ok, são tempos novos, tem que reescrever a Bíblia. E vocês sabem, quando eu falo isso, tem nome, tem CPF, tem endereço. Eu é que não vou dar. Mas a gente vê pregadores hoje dizendo especificamente: a Bíblia precisa ser reescrita para os tempos de hoje. A gente precisa acomodar essa moral cristã que vocês carregam, é tradicionalismo, não é o que Deus quer. A Bíblia era em outros tempos. Vamos nos assimilar com essa cultura.
E Deus diz: é falso profeta. Assimilação é uma mentira, assim como alienação é uma covardia. Alienação é covardia e é egoísmo, é não ligar para esse mundo que está aí e esquecer do testemunho que nós temos que dar como povo de Deus. Assimilação é rendição, é negar a Cristo, é aceitar o espírito desse mundo e fingir que não sabe que esse mundo jaz no maligno, que isso é uma batalha espiritual. Que quando o diabo chegou para Deus e disse: deixa eu dar uma cirandada nesse Jó, porque o senhor acha que esse Jó é tão fiel. Deus disse: ok, vamos lá. E Jó foi o testemunho e a aposta de Deus, porque Deus, que conhece o fim desde o começo, sabia que aquele homem terminaria conhecendo a Deus mais próximo. O diabo pensou que estava fazendo um jogo com Deus e Deus estava usando o diabo para fortalecer a Jó. Da mesma maneira conosco, falsos profetas vão nos chamar para abdicar da nossa presença nesse mundo e ficar escondidos e quietinhos, para ver se a gente passa despercebido e não cai nas redes do... quase falei. Nas redes dos vários imperadores que surgem no Brasil e no mundo achando que resolvem tudo. Mas de outro lado tem aqueles que falam: vamos entrar com o programa, vamos misturar, não tem problema, a essência do Evangelho a gente preserva. E esse é o último ponto aqui, porque no versículo 10... Deus diz: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, porque enquanto Deus estava trabalhando o povo dele, por isso os colocou no exílio, ele estava punindo a Babilônia, ele estava levantando um julgamento que viria contra a Babilônia. E a Babilônia cai depois desses anos, cai mesmo. Como vai cair de novo, em algum tempo, a nova Babilônia que se levanta contra Deus. Mas Deus diz: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, então atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Deus deseja que seu povo nunca esqueça de suas promessas. Vive aqui, faz comércio, se engaja, mas lembra a quem você pertence e lembra qual é o seu fim, qual é o seu desiderato, qual é o seu tesouro, aonde você vai chegar. Não esquece que nós somos exilados. Durante o tempo do exílio, daremos o testemunho do melhor de nós. Mas as nossas promessas não vão falhar. E Deus diz: não se esqueçam, porque eu prometo pôr fim ao exílio. O nosso exílio vai chegar ao fim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em Hebreus 11 fala que Abraão peregrinou na terra que já lhe tinha sido prometida. Não sei se você prestou atenção alguma vez nessa passagem. Eu acho meio irônico a afirmativa. Peregrinou na terra que já lhe era prometida. Diz que eles habitaram em tendas na terra que seria deles por herança. Abraão e os seus descendentes. Pois você hoje é forasteiro e peregrino na terra que te será dada por herança. Porque céus e terra, novos céus e terra, serão governados por Cristo juntamente com a igreja, seu corpo. Nós julgaremos entre os povos e os anjos. Essa terra é nossa, será nossa um dia de forma plena. Foi prometida, nosso exílio chega ao fim. E quando chegar ao fim o nosso exílio, seremos co-herdeiros com aquele que é o Senhor de todas as coisas. Ele promete que no tempo certo Ele reunirá seu povo. Ele faz essa promessa de forma muito específica para o povo de Israel. E eu estendo dizendo que a igreja precisa entender que essas promessas se tornam cada vez mais deleitosas, cada vez mais preciosas para nós, o mais que as coisas ao nosso redor se apertam. Não são as promessas alienadoras que dizem: se eu tenho as promessas futuras, eu posso ficar escondidinho no meu canto agora, porque Ele já deu a ordem, Ele não deixa fazer isso. Ele mandou estar engajado.
Mas ele disse: em cada momento da minha peregrinação, em cada momento de luta, lembra que isso chega ao fim, tem prazo limitado. E que ao final, essa terra nos será dada por herança. Essa, viu? Essa. A Bíblia não fala que Deus vai fazer novos céus, mas fala que Ele vai fazer novos céus e nova terra. E que o governo de todas as coisas será dado ao seu Filho. No Apocalipse, quando a gente lê o que acontece depois do retorno triunfal de Cristo e da derrota de todos os inimigos, é que Ele governa e reina de Jerusalém, e da árvore da vida Ele oferece folhas que curam as nações. E nós reinamos com Ele. Uma promessa concreta que Ele nos dá. Caso tenha alguma dúvida da sua parte, eu quero que agora você ouça um versículo que eu já vi tanta gente usar, isolado do resto, porque parece tão bonito e animador, mas isolado do resto não tem a preciosidade que tem no contexto. Porque nesse contexto de Deus dizendo como é que nós precisamos viver no exílio, nesse contexto das promessas que Ele nos faz, Ele termina por dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Que frase bonita. Deus é que sabe o que Ele pensa a seu respeito. Isso é bom, porque Ele olha para você e Ele vê Cristo, os pensamentos que Ele tem a seu respeito e a respeito do povo dEle. Ele fala, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. É isso que Deus está fazendo conosco. Preparando um povo e preparando indivíduos, homens e mulheres e crianças, que o buscarão de todo o coração e serão recompensados com dádivas eternas. Que Deus nos abençoe.